Estão gravando. Então, hoje, pessoal, eu vou falar a respeito de dependência emocional. O que vem a ser dependência emocional, né? Tem muita gente que está dentro da igreja e não sabe o que é dependência emocional, acha que é uma situação só para as pessoas que não têm comunhão com Deus, e não é bem assim. A dependência emocional é algo muito sutil, né, que tem acontecido tanto entre pessoas de dentro da igreja como fora da igreja. E dependência emocional tem uma ligação muito forte com sexualidade. É um relacionamento doentio que cresce para dentro dos envolvidos e faz com que as pessoas não avancem, não se desenvolvam e fiquem estagnadas, né? Então, isso é muito sério. E quais as características de comportamentos de pessoas que têm dependência emocional? Primeiro, ciúmes excessivo. Toda pessoa que tem um ciúmes acima da média, de forma desequilibrada, você pode começar a analisar. Segundo, sentimento de posse, né? Aquela pessoa que acha que o outro é dela, né? Esse sentimento de posse. Terceiro, despersonalização. O que é isso? A pessoa ela acaba mudando os hábitos e os seus costumes para agradar o outro, e com isso ela se despersonaliza. Mais um, que é o quarto. Existe uma cegueira para enxergar os defeitos do outro, né? Ela se comporta como se aquela pessoa que estivesse ao lado dela fosse perfeita, né? Então, existe uma cegueira para enxergar os defeitos do outro. E quinto, obsessão, né? Uma obsessão pelo outro. E a dependência emocional, ela pode acontecer entre pessoas do mesmo sexo, entre pessoas do sexo oposto, e dentro dessa questão de sexo oposto, pode acontecer entre marido e mulher, entre pais e filhos, e entre líderes e liderados. E, infelizmente, dentro das igrejas hoje está cheio de pessoas com dependência emocional do outro. Por quê? Porque as pessoas elas chegam numa igreja muito feridas e a maioria das igrejas não ministram, não trabalham com cura e libertação, e as pessoas ficam dentro das igrejas, né, com muitas feridas, né? E quando a pessoa não é tratada, quando ela não é curada, então alguns sintomas começam a aparecer. E a dependência emocional é um deles. Então, eu vou citar um exemplo entre uma dependência emocional entre um líder e uma liderada. Então, vamos imaginar uma situação que tem um grupo caseiro, né, ou uma célula, para quem prefere chamar dessa forma, e de repente chega uma convidada, chega uma irmãzinha, né, toda ferida, toda carente. Então ela assiste, ela fica quietinha, prestando atenção na palavra ali, e aí chega no final, tem sempre depois de um grupo caseiro, depois que acontece uma célula, sempre tem uma confraternização, né, um período de comunhão. Aí então esse líder vem perguntar para ela se ela gostou da célula, vem, né, vem dar as boas-vindas. Então ela fala: nossa, eu amei. Que palavra, você foi escolhido para estar nessa terra para fazer o que você está fazendo. Meu Deus, eu nunca fui tão tocada pela palavra que nem eu fui hoje. E, por sua vez, o líder também não está totalmente curado. Aí ele estufa o peito, né? O ego infla, e aí ali já cria uma empatia, né? Uma amizade. E aí, então, né, essa amadinha, essa querida, continua indo na célula, e aí continua, né, alimentando aquele ego daquele líder que não está completamente curado, e chega um momento que o que acontece? Que
Então, eles começam a confundir um relacionamento que não tem nada a ver com relacionamento, né? Ou seja, motivação totalmente errada, enfim. Esse é um dos exemplos. Segundo exemplo, entre marido e mulher. De repente, o marido chega para a mulher e fala: olha, não sei por que você está querendo fazer faculdade, não sei por que você está querendo fazer esse curso, você já é formada. Para que é isso? Na verdade, não te falta nada. Eu sempre te dou até além daquilo que você pede. E você vai deixar a casa, você vai, né, na verdade, vai ficar por conta de empregada e você vai ficar carente aqui dentro de casa, enfim. Ele acaba convencendo a mulher a permanecer dentro do quadradinho dela. E aí, essa pessoa, essa mulher, com o tempo, com o passar do tempo, ela não cresce, ela não desenvolve, por quê? Porque o marido não permite que ela venha crescer, se desenvolver na carreira dela, né, ter o seu próprio salário, ter a sua independência financeira, que não tem nada de errado nisso, né? Por quê? Por conta de uma insegurança dela se expor ao mercado de trabalho, então, né, por conta da insegurança não é dela, a insegurança é dele. E aí, então, ela se envolveu com outra pessoa, por quê? Porque ele tem um problema que não foi resolvido, e ele transfere para a mulher. E a mulher, por uma razão ou por outra, também porque tem alguma coisa para ser tratada, ela acaba aceitando uma situação dessa. Só que ela esquece que, de repente, daqui a alguns anos ela pode ficar viúva, pode acontecer algum imprevisto. Então, né, ela vai se arrepender dessa situação. Né? Por quê? Porque o tempo não volta. Então, existem várias situações nesse sentido. Mais um exemplo, entre duas amigas. Então, entre duas amigas, muito amigas, confidentes, né? Estão sempre juntas. E chega uma hora que, na verdade, elas começam a perceber que é algo além da amizade. Porque uma tem ciúmes da outra. Na verdade, uma não quer permitir que a outra se envolva com rodas de outras amigas, né? Começa a gerar esses sentimentos que eu falei, ciúmes excessivos, sentimentos de posse, ali gera uma dependência emocional. E quero dar o quarto exemplo, entre mãe e filho, né? Ou entre mãe e filha. Então, é aquela mãe que, quando o filho, de repente, passa numa faculdade, vai estudar fora, ela chega para o filho e fala: nossa, o que vai ser da minha vida agora? Meu Deus, como é que vai ser acordar todos os dias e não te ver aqui tomando café comigo? Como que vai ser todos os dias eu acordar e não te ver na sua cama? Sabe aquele drama? E aí começa a colocar aquele sentimento de culpa no filho, e se ele não é bem resolvido, ele acaba, então, abrindo mão, de repente, de uma universidade pública, de uma universidade que, de repente, ele sonhou a vida inteira, estudou a vida inteira, por conta dessa pressão emocional da mãe. Tem alguns casos, inclusive, que os filhos chegam a se casar e, por conta da dependência emocional de mãe, né, porque acontece mais com mãe, pode acontecer com pai também, mas mais com mãe, às vezes o casamento acaba por conta disso, por conta dessa dependência emocional, por conta da mãe querer se meter em tudo. Então, isso é muito sério e isso é muito real. Então, vamos colocar uma situação também dentro da igreja, né? Vamos imaginar que tem, numa determinada denominação, duas irmãzinhas estão sempre juntas, evangelizando, elas não aceitam que troca de dupla. Então, chega uma hora, estão fazendo tudo junto. Chega uma hora que a amizade começa a ter pensamentos românticos e sexuais. Manifestação de afeto e fantasias. Porque a dependência emocional, muitas vezes, é confundida com paixão. Mas, detalhe, a paixão passa e a dependência emocional não, certo? A dependência emocional é tão grave que é um tipo de idolatria. E você sabe o que é idolatria. Né? Idolatria é simplesmente você... né, as pessoas acham, às vezes, que idolatria é só
idolatrar santos, não. Tem muitas pessoas que idolatram pessoas, né? Tudo aquilo que toma o lugar de Deus é uma idolatria. Então, pessoas se tornam idolatria na vida de muitos. E quais as causas da dependência emocional? Quando uma pessoa tem raiz de rejeição, de rebeldia, de baixa autoestima, também de idolatria, quando a pessoa saiu, né, de repente, de uma religião idólatra e não foi liberta disso. Cobiça, ressentimentos, amarguras e incredulidade. Tudo isso, todas essas características que eu falei aqui são causas de dependência emocional. E a dependência emocional é algo tão sério e tão destrutivo na vida das pessoas que quando uma das partes começa a se ver e decide sair desse contexto e a outra pessoa não, a parte que não quer ser curada vai fazer de tudo para convencer a outra pessoa a permanecer nessa situação, inclusive até ameaçar de morte. Então, sabe aquelas coisas mega dramáticas? Eu prefiro te ver morta do que te perder. Se você sair da minha vida, eu vou morrer. Sabe aquelas coisas assim? Então, a dependência emocional, ela chega no extremo. Ela chega no extremo, tá? E é muito importante o seguinte, que quem não trata a dependência emocional repete essa situação e vai agravando cada vez mais. Então, por exemplo, tem mulheres que só se relacionam com homens que vão fazê-la sofrer. Tá? Então, normalmente, por exemplo, todos nós, isso que eu vou falar agora, não é com um ou com o outro, são todos nós. Normalmente, nós nos relacionamos com algo que nos pareça familiar, algo que é conhecido, tá? Então, é por isso que o contexto familiar tem muita relação para os nossos relacionamentos, né? Então, é uma pessoa que viveu uma pessoa que viveu numa casa, numa família, onde os relacionamentos eram muito conturbados, né, que viveu o pai e mãe brigando, enfim, uma situação bem delicada entre pai e mãe, ou de repente separaram, depois cada um teve uma família, e aí depois, enfim, situações desse tipo, num lar disfuncional, vocês já entenderam, né? Então, aí, é muito comum que a pessoa, aquela criança, que depois se torna um adolescente, que está vivendo numa casa desse tipo, né, e às vezes, né, até numa situação de dependência emocional, né, porque a dependência emocional, ela também pode gerar agressão física, né, quando o outro não quer aceitar. Então, essa pessoa, que pode ser uma criança ou um adolescente, ela fala, eu nunca vou viver isso na minha vida. Tudo que eu não quero ser é uma mulher como a minha mãe, por exemplo, tá? E aí, o que vai acontecer? Aí, quando essa mulher, essa moça estiver na idade, né, de namorar para casar, quem que ela vai encontrar? Uma pessoa igual ou pior que o seu pai. E aí, então, repete a história, né? Repete a história. E aí, então, de repente, ela termina esse relacionamento, porque não chegaram a casar, um namoro, termina esse relacionamento e essa pessoa não busca tratamento emocional. Aí, daí um tempo, daí 6 meses, ela arrumou outro namorado. Ela vai encontrar uma pessoa igual ou pior do que aquele antigo namorado. Por quê? Porque o padrão está adoecido. Então, acontece, quando o padrão é adoecido, acontece uma reprodução desse padrão adoecido. Então, aí a pessoa precisa tratar e romper com esse padrão, para que, então, ela venha conseguir, né, ter um relacionamento saudável, certo? Uma coisa muito importante que eu preciso te dizer é o que sustenta a dependência emocional é a manipulação. E manipulação é feitiçaria. Isso é horrível. Tem muitas pessoas que vivem esse tipo de relacionamento, de manipulação, sob pressão, sob ameaça, né? Então, nós temos um exemplo clássico na palavra de Deus, que é Jezabel e Acabe.
né? Jezabel e Acabe. Então, é muito forte isso. Então, assim, você que está me assistindo, é muito importante você sondar todos os seus relacionamentos, tá? Todos os seus relacionamentos. Se você é casado ou casada, se você tem filhos, né? Como que funciona, né, em relação ao relacionamento entre você e seus líderes, né? Então, é muito importante isso. E como tratar, né, a dependência emocional? Primeiro, a pessoa que observa que ela tem uma tendência à dependência emocional ou que ela está vivendo numa dependência emocional, o primeiro passo é ela querer ou ele querer ser curado e liberto, porque precisa ter essa predisposição de pagar o preço da cura e da libertação. Segundo, se é um relacionamento que não aconteceu ainda o casamento, se, por exemplo, se é um casal de namorados, e eles percebem, ou um ou outro, que existe uma dependência emocional, rompe, ok? Por quê? Porque é um relacionamento, além de ser doente, é um relacionamento pecaminoso, porque é um relacionamento idólatra, ok? Então, rompa, venha romper com isso. Agora, se já houve o casamento, então precisa tratar e transformar esse casamento, né, num relacionamento estável, num relacionamento saudável, né, num relacionamento equilibrado, ok? Então, precisa se dispor ao tratamento. Mais uma situação, terceira, é importante identificar as feridas da alma que tem te levado a esse caminho, que tem te levado, caso você tenha esse problema, né? Mas é que, como muitas pessoas estão assistindo aqui, né, que não estão ao vivo, mas vão assistir gravado, então, identificar as feridas da alma que tem te levado a esse caminho. E quarto, tratar os pecados, né? Como? Como? O que é tratar pecado? É perdoar quem você tiver que perdoar, se reconciliar com quem tiver que se reconciliar, né? Se arrepender dos pecados, de todos os pecados que existem em aberto, está em oculto na vida da pessoa, né? Pecados de idolatria, manipulação, rebeldia, né? E outros pecados que possam estar encobertos, né? Que só a pessoa vai saber, ok? E o mais importante de tudo, colocar o Senhor no centro da vida, da sua vida. O Senhor tem que estar sempre no centro das nossas vidas. Porque quando o Senhor está no centro das nossas vidas, ninguém vai roubar essa posição dele, né? Então, nós precisamos colocar o Senhor no centro das nossas vidas, sempre, ok? E começar a confiar nele e pedir para ele, né, se tiver, mostrasse, enfim, se você tem tido dependência emocional de alguém, né? Se você tem confiado mais nas pessoas do que nele, então tudo isso é muito importante. Tudo isso é muito importante. Para que então, caso você tenha se identificado com essa palavra, você ser livre disso tudo. Amém? Deus abençoe.